Um homem que andou com Jesus por 3 anos, testemunhou seus milagres, ouviu seus ensinamentos e participou da última ceia. E mesmo assim, esse homem ficou conhecido por um único ato, a traição mais infame da história. 30 moedas de prata selaram o destino, não apenas de Jesus, mas também de Judas Iscariotes. Mas será que esse foi realmente o fim da história? Será que o homem que entregou o Filho de Deus com um beijo está condenado para sempre? Ou existe uma possibilidade de redenção, até mesmo para aquele que a Bíblia chama de Filho da Perdição? Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Hoje vamos explorar uma das figuras mais enigmáticas e controversas da Bíblia, Judas Iscariotes. Por séculos, o nome de Judas tem sido sinônimo de traição, e muitos de nós crescemos acreditando que seu destino estava irremediavelmente selado. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o fim de Judas? Existe alguma esperança de salvação para alguém que cometeu um erro tão terrível? Esta pergunta toca algo profundo em todos nós. Afinal, quem nunca falhou gravemente ou traiu a confiança de alguém importante? Quem nunca se perguntou se seus erros são grandes demais para serem perdoados? Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão muito mais profunda, não apenas do destino de Judas, mas também da extensão do amor e da misericórdia de Deus, mesmo diante dos pecados que consideramos imperdoáveis. Antes de ser conhecido como traidor, Judas foi escolhido. Sim, você ouviu corretamente. Jesus não selecionou Judas por acidente ou por falta de discernimento. De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 6, Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolher seus 12 discípulos. E entre esses 12 estava Judas Iscariotes. Imagine essa cena. O próprio Filho de Deus, em comunhão profunda com o Pai, deliberadamente seleciona o homem que um dia o entregaria à morte. O que isso nos revela sobre os propósitos de Deus? Sobre como ele trabalha, até mesmo através das falhas humanas mais graves, para cumprir seus planos? Judas não era diferente dos outros discípulos no início. Ele abandonou sua vida anterior para seguir Jesus. Caminhou pelas mesmas estradas empoeiradas da Galileia. Testemunhou os mesmos milagres impressionantes. Ouviu os mesmos ensinamentos transformadores. Talvez, como os outros, tenha até pregado e realizado curas em nome de Jesus quando foi enviado em missão. O nome Iscariotes provavelmente significa homem de Queriot, uma cidade em Judá. Isso o tornava o único discípulo da Judéia, enquanto todos os outros eram galileus. Já imaginou como ele poderia se sentir como um forasteiro em um grupo tão unido? Essas pequenas diferenças culturais podem ter contribuído para seu isolamento gradual? Nos evangelhos, Judas é frequentemente apresentado como Judas, aquele que o traiu. É como se sua identidade inteira tivesse sido reduzida a um único ato terrível. Mas essa não é a história completa. Por 3 anos, ele foi simplesmente Judas, o discípulo de Jesus. Pensemos por um momento, o que teria levado um homem a abandonar tudo para seguir um mestre itinerante da Galileia? Que esperanças e sonhos Judas carregava em seu coração quando decidiu tornar-se seguidor de Jesus? Os historiadores nos dizem que aquele era um tempo de grande expectativa messiânica entre os judeus. Oprimidos pela ocupação romana, muitos esperavam um libertador político que restauraria a glória de Israel. É provável que Judas, como muitos, tenha visto em Jesus essa possibilidade. Talvez ele tenha se juntado ao movimento messiânico com visões de grandeza e poder, esperando ocupar uma posição privilegiada quando Jesus finalmente tomasse o trono de Davi.
Se esse foi o caso, imagine a crescente desilusão de Judas quando Jesus começou a falar sobre servir, não sobre governar, sobre morrer, não sobre conquistar. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus eram radicalmente diferentes das expectativas populares. Para alguém que esperava a revolução política, as palavras de Jesus sobre amor aos inimigos e sobre um reino não deste mundo devem ter soado cada vez mais perturbadoras. Aqui está algo que muitos não percebem. Judas ocupava uma posição de confiança entre os discípulos. O Evangelho de João nos diz que ele era o tesoureiro do grupo, o que significa que Jesus e os outros confiavam nele para administrar o dinheiro. Não era um papel insignificante. João também menciona, entretanto, que Judas não era honesto em sua função. Ele roubava do dinheiro comum. É fascinante pensar que Jesus, conhecendo todas as coisas, permitiu que um homem com essa tendência controlasse as finanças do grupo. O que isso nos ensina sobre como Jesus lida com nossas próprias falhas morais? Ele não expulsou Judas imediatamente quando percebeu seu comportamento desonesto. Em vez disso, continuou a lhe dar oportunidades para mudar. Pense nisso por um momento. O homem que traiu Jesus não o fez em um impulso repentino. Foi o resultado de um declínio moral gradual, começando com pequenos desvios que cresceram até culminar no ato de traição. Quantos de nós podemos identificar esse mesmo padrão em nossas próprias vidas? Pequenas concessões que, com o tempo, nos conduzem a quedas maiores. O ministério de Jesus era financiado por doações. Lucas, capítulo 8, menciona várias mulheres que o serviam com seus bens. Havia recursos para distribuir aos pobres, como evidenciado na última ceia, quando os discípulos pensaram que Judas havia saído para dar algo aos necessitados. Como tesoureiro, Judas tinha acesso a todas essas doações. Em João, capítulo 12, quando Maria unge os pés de Jesus com perfume caríssimo, Judas protestou: "Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?" O evangelista então revela a verdadeira motivação. Disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Este incidente ocorreu apenas 6 dias antes da Páscoa, pouco antes da traição. Vemos aqui um homem que mascarava sua ganância com piedade fingida, que usava os pobres como desculpa para satisfazer seus próprios desejos. Quão atual isso soa em um mundo onde frequentemente o discurso religioso e caritativo esconde interesses egoístas. O mais impressionante é que, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus continuou a compartilhar refeições com Judas, continuou a lavar seus pés, continuou a oferecer-lhe o pão da comunhão. Até o último momento, Jesus estendeu oportunidades de arrependimento e restauração para aquele que já havia decidido traí-lo. Que demonstração extraordinária de graça persistente! O que realmente levou Judas a trair Jesus? As Escrituras nos oferecem algumas pistas, mas não uma resposta definitiva. E talvez seja assim para que possamos todos nos ver refletidos nas possíveis motivações de Judas. Uma teoria é que Judas estava desiludido com Jesus. Como muitos judeus daquela época, ele provavelmente esperava um Messias político que libertaria Israel do jugo romano. Quando Jesus começou a falar sobre sua morte iminente, em vez de estabelecer um reino terreno, Judas pode ter sentido que o projeto messiânico estava fracassando. Outros sugerem que a ganância foi o motivo principal. 30 moedas de prata equivaliam a aproximadamente 4 meses de salário para um trabalhador comum. Não era uma fortuna, mas certamente uma quantia considerável. João nos diz que Judas já roubava do dinheiro comum, então a atração financeira certamente estava presente. Há ainda aqueles que apontam para Lucas e João, que afirmam que Satanás entrou em Judas. Isso levanta questões profundas sobre influência espiritual, livre-arbítrio e responsabilidade pessoal.
Até que ponto Judas foi vítima de forças além de sua compreensão? E até que ponto ele abriu as portas para essa influência através de suas próprias escolhas? O que torna esta história ainda mais perturbadora é que Judas não era um inimigo declarado de Jesus. Era alguém próximo, alguém que partilhava refeições com ele. O beijo de Judas, escolhido como o sinal para identificar Jesus aos soldados, era um símbolo cultural de amizade e respeito. A traição veio disfarçada de afeto, tornando-a ainda mais dolorosa. Isso nos faz refletir. Quantas vezes nós mesmos beijamos Jesus enquanto o traímos em nossas ações diárias? Quantas vezes professamos amor a Deus com nossos lábios enquanto nosso coração está distante? Agora chegamos a um dos pontos mais controversos e potencialmente transformadores desta história. Mateus capítulo 27 nos diz algo surpreendente sobre Judas após a condenação de Jesus. Ele se arrependeu. O texto diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Esta passagem é extraordinária por várias razões. Primeiro, ela contradiz a noção popular de que Judas era simplesmente mau por natureza. Ele experimentou profundo remorso por suas ações. Segundo, ele confessou seu pecado abertamente, reconhecendo que havia traído sangue inocente. Terceiro, ele tentou desfazer o dano, devolvendo o dinheiro que havia recebido. São esses não os elementos de um verdadeiro arrependimento? Reconhecimento do erro, confissão e tentativa de restituição. Mas aqui está o ponto crítico desta história. Judas buscou absolvição no lugar errado. Quando ele retornou aos sacerdotes e anciãos com sua confissão angustiada, eles responderam friamente: Que nos importa? Isso é contigo. Em um momento de profunda crise espiritual, Judas procurou conforto e direção de homens que estavam eles próprios comprometidos com o mal. Imagine se, em vez de ir aos sacerdotes, Judas tivesse corrido para os outros discípulos, ou se ele tivesse esperado 3 dias para ver o túmulo vazio e o Cristo ressurreto. Seu destino poderia ter sido completamente diferente. Esta talvez seja a tragédia mais profunda de Judas. Ele se arrependeu, mas não acreditou no perdão. Ele reconheceu seu erro, mas não conseguiu imaginar uma saída. Ele viu sua culpa claramente, mas não enxergou a misericórdia que poderia tê-lo restaurado. As Escrituras nos fornecem 2 relatos sobre a morte de Judas, ambos perturbadores. Mateus nos diz que ele foi enforcar-se depois de devolver o dinheiro. Já em Atos capítulo 1, Pedro relata que Judas, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Alguns estudiosos veem uma contradição aqui, enquanto outros sugerem que ambos os relatos são verdadeiros. Judas se enforcou e, posteriormente, seu corpo caiu e se rompeu. Independentemente dos detalhes exatos, o que sabemos com certeza é que Judas terminou sua vida tragicamente, consumido pela culpa e desespero. Há algo profundamente humano e comovente nesta parte da história. Judas não conseguiu viver com o peso do que havia feito. Diferente de Pedro, que também falhou gravemente ao negar Jesus 3 vezes, Judas não esperou para ver a ressurreição. Não esperou para experimentar o poder do perdão que Jesus traria. O remorso o consumiu antes que a graça pudesse alcançá-lo. Quão diferente seria a história se Judas tivesse esperado apenas mais 3 dias. Para entender melhor o destino espiritual de Judas, precisamos examinar o que o próprio Jesus disse sobre ele. E aqui encontramos algumas das declarações mais sérias em toda a Bíblia. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus refere-se a Judas como o filho da perdição. Em Mateus 26, durante a última ceia, Jesus diz: Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, melhor lhe fora não haver nascido.
Estas são palavras fortes, difíceis de reconciliar com a noção de salvação para Judas. Jesus, que enxergava os corações e conhecia o fim desde o princípio, parece indicar que o destino de Judas era particularmente trágico. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que Jesus também disse, enquanto estava na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta oração se aplicava apenas aos soldados romanos ou incluía todos os responsáveis por sua morte, inclusive Judas. E não podemos esquecer que Jesus havia ensinado seus discípulos a perdoar 70 vezes 7 e a amar seus inimigos. Teria ele mesmo praticado menos do que ensinou? Um aspecto frequentemente negligenciado nesta história é a questão da predestinação. Jesus disse que o Filho do Homem iria, como está escrito a seu respeito, mas acrescentou: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Isso sugere uma tensão misteriosa entre o plano divino e a responsabilidade humana. As Escrituras profetizaram que o Messias seria traído. O Salmo 41, escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, predisse: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Jesus citou esta passagem, referindo-se explicitamente a Judas. Outra profecia, ainda mais específica, aparece em Zacarias capítulo 11, onde lemos sobre os 30 ciclos de prata, o exato valor pelo qual Judas negociou a entrega de Jesus. O texto profético até menciona que o dinheiro foi atirado no templo e usado para comprar o campo do oleiro, exatamente como aconteceu quando os sacerdotes usaram as moedas devolvidas por Judas para adquirir o chamado campo de sangue. Estas correspondências precisas entre profecias antigas e os eventos da traição de Jesus nos deixam perplexos. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Judas tinha a escolha. Se a traição estava profetizada, poderia ele ter agido diferentemente? No jardim do Getsêmani, momentos antes da prisão, Jesus disse: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor lhe fora não haver nascido. Esta declaração contém uma tensão aparentemente irreconciliável. Jesus reconhece que sua entrega faz parte de um plano divino predeterminado, mas, simultaneamente, afirma a responsabilidade moral de Judas pelo ato. Na última ceia, Jesus disse claramente: um de vós me trairá. Quando os discípulos perguntaram: sou eu, Senhor? Jesus identificou o traidor como aquele que põe comigo a mão no prato. E então Judas perguntou: porventura sou eu, mestre? Jesus respondeu: tu o disseste. Este diálogo sugere que Judas ainda tinha uma chance de reconsiderar suas ações. A identificação de Jesus não foi pública e definitiva, mas pessoal e quase privada, como um último apelo à consciência de Judas. Teólogos têm debatido esta questão por séculos e não pretendemos resolvê-la completamente aqui. O que podemos dizer é que a Bíblia sustenta simultaneamente duas verdades que nossa mente finita luta para reconciliar. Deus é soberano sobre todos os eventos da história, e os seres humanos são moralmente responsáveis por suas escolhas. Judas não foi um peão involuntário no plano divino. Ele fez escolhas reais, motivadas por desejos reais. Ao mesmo tempo, essas escolhas, por mais livres que fossem do ponto de vista humano, não surpreenderam ou frustraram os propósitos de Deus. Esta tensão teológica entre soberania divina e livre-arbítrio humano encontra sua expressão mais aguda na história de Judas. Talvez seja por isso que sua história continua a nos fascinar e perturbar. Ela nos coloca face a face com os limites de nossa compreensão humana sobre como Deus trabalha na história e nas vidas individuais. Agora chegamos ao ponto crucial de nossa reflexão. Pode haver esperança para Judas? A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva e devemos ser cautelosos ao especular além do que está escrito. No entanto, há princípios bíblicos que podemos considerar.
Primeiro, sabemos que Deus é não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se, como diz Pedro em sua segunda carta. A vontade primária de Deus é que todos sejam salvos. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar, como ele mesmo afirmou em João capítulo 3. Segundo, o arrependimento genuíno nunca é rejeitado por Deus. O Salmo 51 nos assegura que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Judas demonstrou remorso genuíno, mesmo que seu desespero o tenha levado a um fim trágico. Poderíamos debater se o remorso de Judas era verdadeiro arrependimento ou apenas culpa emocional, mas a distinção é sutil e talvez apenas Deus possa discerni-la com precisão. Terceiro, a misericórdia de Deus frequentemente surpreende nossas expectativas humanas. Pense em Paulo, que perseguiu a igreja violentamente e se tornou um apóstolo. Ou no ladrão na cruz, que recebeu a promessa do paraíso em seus momentos finais. A história da redenção está repleta de casos onde Deus recuperou pessoas das situações mais improváveis. Por outro lado, Jesus chamou Judas de filho da perdição e disse que seria melhor para ele nunca ter nascido. São palavras que parecem deixar pouco espaço para a esperança. Em Atos capítulo 1, Pedro diz que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, uma expressão enigmática que muitos intérpretes entendem como uma referência à condenação eterna. É importante observar também a diferença entre o arrependimento de Pedro e o de Judas. Ambos falharam gravemente. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, com juramentos e maldições. Judas entregou Jesus às autoridades por dinheiro. Após seus respectivos fracassos, ambos sentiram remorso profundo. Mateus nos diz que Pedro chorou amargamente, enquanto Judas confessou: pequei, traindo sangue inocente. A diferença crucial parece estar no que fizeram com esse remorso. Pedro permaneceu na comunidade dos discípulos. Ele estava presente no domingo da ressurreição. Ele experimentou o perdão restaurador de Jesus na praia da Galileia, quando Jesus lhe perguntou 3 vezes: tu me amas? E lhe confiou novamente o cuidado de suas ovelhas. Judas, em contraste, isolou-se em seu desespero e tirou a própria vida antes que o drama da redenção se completasse. Esta observação não pretende minimizar o livre dom da graça divina, que não depende de nossos esforços ou de nosso timing perfeito. Entretanto, nos lembra que a fé envolve esperar e confiar mesmo quando tudo parece perdido. Aqui está a tensão com que devemos viver. Não podemos declarar com certeza que Judas foi salvo, mas também não podemos afirmar com absoluta certeza que ele foi condenado eternamente. O que sabemos é que sua história nos ensina lições profundas sobre arrependimento, desespero, perdão e a misteriosa interação entre escolha humana e soberania divina. Talvez o ponto mais importante não seja especular sobre o destino final de Judas, mas reconhecer o perigo do desespero. O pecado de Judas não foi maior que o amor de Deus. O que o destruiu não foi sua traição, mas sua incapacidade de imaginar que tal traição poderia ser perdoada. A história de Judas nos leva a um território teológico desconfortável, onde nossas categorias simples de salvos e perdidos parecem inadequadas. Talvez a lição mais importante não seja uma resposta definitiva sobre o destino eterno de Judas, mas o que sua jornada revela sobre nós mesmos. Todos nós carregamos um pouco de Judas em nossos corações. Todos nós traímos Jesus de alguma forma, preferindo nossos próprios caminhos aos dele. Todos nós já experimentamos a tentação de desistir quando nosso pecado parece grande demais para ser perdoado. A tradição cristã tem sido muito dura com Judas ao longo dos séculos. Em A Divina Comédia de Dante, Judas ocupa o círculo mais profundo do inferno, eternamente mastigado na boca de Satanás.
Na arte medieval, ele é frequentemente retratado com cabelos ruivos, uma convenção visual para marcar sua natureza demoníaca. Por séculos, seu nome tornou-se sinônimo de traição imperdoável. Mas essa abordagem ignora algo fundamental. Judas era humano, não um monstro. Era um homem com esperanças, medos e sonhos como todos nós. Um homem que, por razões que nunca compreenderemos completamente, tomou uma série de decisões desastrosas que o levaram a um fim trágico. Um homem que, no final, reconheceu seu erro, mas não conseguiu acreditar na possibilidade de redenção. A diferença entre Judas e Pedro não estava na gravidade de seus pecados. Ambos falharam terrivelmente. A diferença estava em como eles responderam à consciência de seu fracasso. Pedro chorou amargamente, mas permaneceu na comunidade de fé. Ele esperou. Ele estava lá quando Jesus ressuscitou. Judas, em contraste, isolou-se em seu remorso e não esperou para ver o poder da ressurreição. Na história da igreja primitiva, Pedro se tornou uma rocha, um líder fundamental na comunidade cristã nascente. Foi restaurado e redimido através do poder transformador do encontro com o Cristo ressurreto. Não podemos deixar de imaginar como teria sido diferente a história se Judas tivesse permanecido vivo até a manhã de Páscoa. Se ele também tivesse encontrado o túmulo vazio e ouvido as palavras "Paz seja convosco" dos lábios daquele que ele havia traído. Aqui está a revelação que prometi no início. O maior erro de Judas não foi a traição, mas a incapacidade de acreditar que mesmo esse pecado poderia ser perdoado. Seu maior fracasso não foi entregar Jesus aos sacerdotes, mas entregar-se ao desespero. O teólogo alemão Jürgen Moltmann escreveu: "Inferno é fechamento para o futuro." De certa forma, Judas criou seu próprio inferno ao fechar-se para a possibilidade de um futuro redimido. Ele falhou não apenas ao trair Jesus, mas ao não confiar na amplitude ilimitada da graça divina. O nome Judas vem do hebraico Judá, que significa louvor. Há uma ironia dolorosa nisso. O homem, cujo nome significava louvor, terminou em desespero. Mas talvez possamos imaginar, em uma nota esperançosa, que mesmo agora, no mistério da eternidade, o nome de Judas possa finalmente realizar seu significado original. Afinal, a misericórdia de Deus é mais ampla do que nossos maiores fracassos. E isso nos traz de volta à pergunta inicial: Judas foi salvo? Não tenho uma resposta definitiva para você. O que tenho é um convite para confiar na amplitude e profundidade da graça de Deus, que frequentemente surpreende nossas expectativas humanas. Se você está carregando um fardo de culpa hoje, se você sente que traiu a Deus ou a pessoas que ama, se você está lutando para acreditar que pode ser perdoado, ouça esta verdade. Não há pecado grande demais para a graça de Deus. Não cometa o erro de Judas de desistir antes de experimentar o poder transformador do perdão divino. A história de Judas nos lembra que nunca devemos presumir conhecer os limites da misericórdia divina. Como observou C.S. Lewis, as portas do inferno estão trancadas por dentro. O desespero, não o pecado, é o que realmente nos separa de Deus. E agora quero ouvir você. O que mais te impressionou na história de Judas? Você acredita que ele poderia ter sido salvo se tivesse esperado até a ressurreição? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder ilimitado da graça de Deus. Até o próximo vídeo aqui no Portal da Salvação. Que a paz de Cristo esteja com você.